Nesse momento eu quero vos trazer uma breve reflexão que se encontra no Evangelho conforme escreveu São João, capítulo 8, os versículos 1 ao versículo 10, que tem por tema a mulher adúltera. Assim nos diz o texto: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizem? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntou-lhe, endireitando-se, e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. Aqui nós vemos os escribas, os fariseus, testando Jesus. Trouxeram-lhe uma mulher que foi apanhada em pleno ato, adulterando. E queria ouvir da boca de Jesus, conforme a lei de Moisés previa para as tais. Mas a lei de Moisés, ninguém poderia ser salvo, ninguém cumpria os 10 mandamentos, porque o propósito da lei de Moisés, a lei dos 10 mandamentos, não foi para salvar o homem, foi para mostrar a realidade do pecado. O apóstolo São Paulo deixa bem claro que não conhecia pecado até quando ele tomou conhecimento da lei. A lei começou a dizer o que era pecado. Estava resumindo ali nos 10 mandamentos. É muito bom julgar as pessoas por aqueles pecados que são demonstrativos, ou seja, aqueles pecados que são vistos, que a pessoa tomou conhecimento. Mas os 10 mandamentos não só resumem no pecado do adultério, no pecado roubar, tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Os 10 mandamentos também constam os pecados que eles são ocultos, pecados que estão na mente, ou seja, não cobiçarás nada do teu próximo. Está também na lei dos 10 mandamentos. Então aqueles líderes religiosos, eles queriam que Jesus condenasse aquela mulher. Mas para Jesus fazer justiça, Jesus tinha que condenar todos eles, porque diante de Deus todos eram transgressores da lei de Deus, estavam em pecado, tinham um pecado oculto na vida deles. E Jesus, conhecedor de todas as coisas, Jesus se inclinou-se
e começou a escrever na areia. E se levantou-se e perguntou para ele: o primeiro dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus inclinou-se novamente e começou a escrever na areia. E eles começaram a ver que Jesus estava denunciando os pecados dele. Eu gostaria de saber o que Jesus escreveu na areia, mas com certeza Jesus escreveu algo que acusavam eles e eles não puderam permanecer diante da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, examinando a Escritura, eu cheguei em uma passagem aos Romanos, quando Paulo escreveu aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, Paulo acusando os judeus, a ponto de dizer que o nome do Senhor era blasfemado entre os gentios por causa dos pecados dele, da prática deles. Esta expressão parece-me que Paulo tomou conhecimento do que Jesus escreveu na areia. Dá a entender. Se realmente não foi isto que Jesus escreveu na areia, mas foi algo semelhante a isso que o apóstolo São Paulo escreveu. Se encontra aos Romanos capítulo 2, versículos 17 ao versículo 24. Vejam bem. Eis que tu, que tem por sobrenome judeu, e reposa na lei, e te gloria em Deus, e sabe a sua vontade, e aprova as excelentes coisas, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência, da verdade e da lei. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo. Olha aí, uma denúncia. Talvez seja isso, ou semelhante a isso que Jesus começou a escrever na areia. Tu que pregas que não deve furtar e furtas, tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras, tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégios, tu que te gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Que expressão do apóstolo São Paulo. Eu cheguei quase a uma conclusão de que foi isto que Jesus escreveu na areia. Mas se não foi, foi algo parecido a isto aí. Então, quando os escribas e fariseus viram isso aí, eles não poderiam fugir da realidade do pecado. Estava mostrando que eles estavam em pecado oculto também. Ninguém viram, ninguém estava vendo, mas Jesus estava vendo todas as coisas. Então Jesus se dirigiu-se para a mulher e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Porque do maior ao menor todos saíram, ficaram só Jesus e a mulher. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Então aí nós vemos a lei e a graça. A lei condenando, era para condenar, este era o papel da lei. Ela trazia de imediato a maldição. Mas Cristo nos libertou da maldição da lei. Ninguém hoje pode ser apedrejado
por descumprir um dos mandamentos de Deus. Consequências sim virão espiritual para aqueles que vivem na prática do pecado, mas não se pode executar a pena capital hoje, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os transgressores da lei de Deus. E a prova bem clara, bem concreta, está naquele ladrão que estava ao lado de Jesus. Ele era um transgressor da lei, estava perdido, condenado, mas a graça estava ao lado dele para salvá-lo. Então ele estava debaixo de maldição da lei, mas ele reconheceu que era um pecador e que estava ao lado do grande Salvador. E fez uma simples oração, um simples pedido: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus assegurou a salvação dele. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, a lei está de pé, a lei dos 10 mandamentos. Todos os transgressores estão debaixo de maldição, salvo pela graça, pela misericórdia, quando reconhece que Jesus é o Salvador. Cale-se toda a boca perante a lei. Todos somos transgressores da lei de Deus. Se não adulteramos, mas pecamos. Se não furtamos, mas cobiçamos. E para Deus a cobiça também é uma transgressão à lei de Deus. É muito bom julgar as pessoas pelos pecados demonstrativos, aqueles que são visíveis, como os líderes religiosos da época estavam condenando aquela mulher. Mas todos viviam em uma vida de pecado, salvo se não for a graça e a misericórdia de Deus, quando a pessoa reconhece e confessa. Então, eu não sei o que levou aqueles líderes religiosos a chegar a tal ponto de tentar Jesus, de acusar Jesus contra a lei de Moisés. Mas a verdade, a graça prevaleceu. Eles reconheceram realmente que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que as mensagens de Jesus era mensagem de vida eterna, era mensagem de amor, de compaixão e de misericórdia, porque se fosse executado a lei de Deus, ele também deveriam ser apedrejados. Naquele momento eles saíram, é claro, com medo que Jesus poderia até denunciar os pecados de cada um deles ali. E eles viram esta realidade, por isso que eles saíram, foram embora. Então, neste momento, talvez você que está vendo este vídeo e ouvindo, vive uma vida de pecado. Você mergulhou no pecado e não tem como sair. Você tem tentado se libertar de um vício, de uma droga, né? E tem sido difícil para você. Realmente, porque a Bíblia diz que todos aqueles que cometem o pecado é escravo do pecado. Não pode se libertar por si mesmo. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus diz: se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então Jesus ainda continua libertando todos aqueles que reconhecem que não pode se libertar e reconhece na pessoa de Jesus Cristo que ele é o Salvador, o Filho de Deus, que veio para isto, para libertar todos aqueles que se encontram presos em todos os vícios,
em toda sorte de pecado. Jesus é o único que tem palavra de vida eterna. É o único que pode dizer: perdoados são os teus pecados. Faz me lembrar agora quando Jesus estava em Cafarnaum, levaram um paralítico. A casa estava cheia, que eles tiveram que destelhar e colocaram aquele paralítico. 4 homens levaram aquele paralítico e colocaram diante da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. E Jesus disse para aquele paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. E começou agora a murmuração daqueles que estavam ali. Quem é que pode perdoar pecado a não ser Deus? Ora, o propósito de Jesus vir a este mundo foi trazer o evangelho do reino de Deus, evangelho de transformação, de libertação, mas muitos seguiam Jesus só através dos milagres, de curas, de prodígios, maravilhas. Não estavam seguindo Jesus para a salvação das suas almas. Então Jesus, que é o Deus humanizado, então leu nas consciências deles que eles cogitavam, murmuravam em seus corações: quem é que pode perdoar pecado a não ser Deus? E Jesus se dirigiu para eles e disse: porque vós cogitai, murmurei em vossos corações, dizendo: quem pode perdoar pecado a não ser Deus? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecado, qual é mais fácil? Dizer a este paralítico: levanta-te e anda, ou dizer para ele: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? A lógica para aquela situação ali era difícil, né? O estado que estava aquele homem, talvez ele nunca viram uma pessoa naquele estado ali se levantar milagrosamente. E Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecado, Jesus disse ao paralítico: levanta-te e anda e vai para a tua casa. O paralítico se levantou e foi para a sua casa. Provou que Jesus é o único que pode perdoar os pecados de uma pessoa. Faz me lembrar também em outro episódio, quando Mateus deu um jantar e convidou Jesus para esse jantar. E Jesus foi. Quando estava lá, uma mulher pecadora entrou na casa de Levi e caiu aos pés de Jesus, chorando, e com seus cabelos enxugava as lágrimas. E Levi começou agora a questionar, a murmurar. Se este fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher que tocou nele. Veja, Levi observou que a mulher tocou em Jesus. Era imunda, não deveria tocar em Jesus. E Jesus chegou para Levi, fez uma parábola. Disse: Levi, eu tenho algo a te contar. Ele conta: eu entrei em tua casa, tu não me saudaste com ósculo santo, com um beijo, né, que era costume. Tu não lavaste meus pés, nem derramaste óleo sobre a minha cabeça. Esta, desde que entrou, não para de chorar e de enxugar as lágrimas com o seu cabelo. Eu, porém, vos digo que os muitos pecados dela são perdoados. Vejam, muitos pecados. Jesus sabia que aquela mulher vivia uma vida de pecado. Porque aquele que muito é perdoado, muito me ama. Ou seja, esta mulher vai me amar. Porque é verdade, quando Jesus fala as palavras, penetra, as palavras transforma. E com certeza aquela mulher sentiu, né, a ação na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela produz efeito. Então, a palavra de Deus, ela produz efeito naquilo pela qual ela é proferida. Então, neste momento, eu estou falando palavra de libertação,
palavra de restauração, que só Jesus é quem pode transformar, mudar, perdoar, moralizar. Talvez você é uma pessoa que não tem credibilidade mais por causa do pecado, dos vícios que lhe aprisionou você, né? Você não é respeitado, não mora, sua vizinhança, seus familiares, você vive uma pessoa desmoralizada, moralmente falando. Mas Jesus pode mudar o rumo da sua história, da tua história. Ele pode moralizar você, pode dar um nome a você, pode libertar você, porque Ele tem poder para isto. Uma coisa que Deus não faz é... Deus só pode transformar o ser humano quando Ele reconhece que é um pecador. O papel do Espírito Santo nessa dispensação que nós estamos vivendo agora, que é o Espírito da verdade, ele convence as pessoas, convence o homem do seu estado pecaminoso, na sua prática no pecado. O homem fica consciente, né, de que a palavra de Deus é a verdade, né? Agora, cabe ao ser humano se arrepender, se converter, aceitar esta verdade. Porque o ser humano ele é dotado de livre arbítrio. Então Deus só pode agir na convenção de uma pessoa quando essa pessoa reconhece, se arrepende, dá uma meia volta e se converte ao verdadeiro Deus. Quando isto acontece, Deus realiza o maior milagre, que é o milagre do novo nascimento. É pela graça. Ninguém pode ser salvo pelos seus méritos. É pela graça, é pelo amor, é pela compaixão, é pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você está nesse momento pensando em dar cabo à sua vida. Tudo está perdido, você passou uma decepção em sua vida, está frustrado com algo que aconteceu em sua vida, mas a sua vida é preciosíssima aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte dos ímpios, mas que ele se arrependa, se converta e viva para sempre. Então, neste momento, Jesus é o único que pode transformar a tua vida, entrar em sua vida e você passar a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas, tudo irá se passar, porque Jesus irá entrar em sua vida através do seu Espírito Santo. Ele irá guiar a sua vida. Então entregue os seus caminhos nas mãos do Senhor, confie nele, ele tudo fará. Ele está de braços abertos ainda 2000 anos atrás, ele morreu de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, refúgio para as vossas almas. Entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e o mais, ele tudo o fará.